Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos com muita alegria dando início a mais um estudo semanal, o estudo do livro Pão Nosso, que nós vamos hoje ler e estudar sobre esse capítulo que traz uma mensagem muito interessante, o capítulo Grande Futuro. Esse capítulo, Emmanuel traz o estudo, o embasamento com base nesse trecho do Evangelho de João, o capítulo 18, versículo 36, que é uma fala de Jesus, que nós vamos ler ali o versículo. Mas agora meu reino não é daqui. E é importante, nesse caso em específico, eu normalmente não costumo fazer isso nos estudos da série de Emmanuel, dos livros Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, porque o trecho em si que ele nos traz já é o suficiente, o trecho do Evangelho, o versículo no caso aí, já é o suficiente para profundas reflexões. Mas no caso de hoje eu vou abrir uma exceção e trazer o contexto em que esse versículo está inserido, porque eu acho é uma das partes mais belas, mais profundas para mim do Evangelho, e que nesse caso nos ajudará certamente a interpretar, a trazer as reflexões que são propostas por Emmanuel e para o nosso estudo. Esse versículo está inserido num grupamento de versículos que traduzem o momento em que Jesus é levado à presença de Pilatos, e que Pilatos indaga a Jesus, tu és rei? E Jesus responde, meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, minha gente não houvera me entregado aos judeus. E mais à frente, e aí ele completa, Jesus completa, falando que meu reino, por enquanto, ou agora, meu reino não é daqui. E Pilatos insiste, perguntando, és, pois, rei? E Jesus responde, tu o dizes. Não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Então esse contexto é importante, porque Emmanuel se baseia nessa proposição, nessa clareza que Jesus traz sobre a vida futura e sobre um reino que ele falava difícil para aqueles da época de entender porque se afasta do que os homens da época eram capazes de entender naquele momento por esse reino, onde certamente muito mais valor aos preceitos morais que o Cristo trazia do que o povo acostumado à época valorizava e atrelava sempre a obediência de Deus às conquistas terrenas. Esses versículos que eu falei, eles estão também num capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo a todos que leiam, é um capítulo belíssimo também do Evangelho segundo o Espiritismo, e que traz muito de forma assim, muito clara os conceitos e os ensinamentos que o Cristo nos trouxe nessa passagem. Sobre o capítulo, eu vou ler esse primeiro trecho que eu separei, porque ele sintetiza a proposta que Emmanuel faz para a nossa reflexão do capítulo. Vamos ler e depois eu vou trazer para vocês aquilo que nós conseguimos extrair desse capítulo. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. Então, Emmanuel traz essa reflexão sobre o fato de que muitos utilizam de forma distorcida, é claro, a mensagem que o Cristo trouxe,
afirmando que o meu reino ainda não é daqui, né, como um motivo para a fuga, né, ao que Emmanuel chama, né, das frentes dos serviços de regeneração, né, utilizando mais uma vez, né, essa colocação do Mestre Jesus como uma forma de se dizer que não pertence a esse mundo e, portanto, dando aí, corroborando uma fuga da realidade que claramente não é o que o Mestre Jesus nos ensinou, nos delegou nesse capítulo, né? Nesses versículos. Então, eu destaquei que Jesus, nesse momento, né, quando afirma que meu reino ainda não é daqui, né, ele deixa claro, dá uma clara definição da paisagem existente no planeta naquele momento, né? Mais uma vez, né, isso é muito bem explorado lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o conceito da vida futura, né, o conceito de um reino onde a obediência às leis de Deus não significa, né, a supremacia da nação, a conquista dos bens materiais, né, e ao passo que as catástrofes naturais, as derrotas significariam o castigo de Deus, um reino totalmente diferente desse que o povo estava acostumado à época. Sim, um reino onde a autoridade moral prevalece, onde, como nós falamos, né, os preceitos morais que o Cristo trazia que são os verdadeiros valores deste reino futuro, né? E aí é importante porque essa afirmação do Cristo, né, mostra uma palavra de esperança no porvir, né? Ou seja, a certeza de que se o reino não é aqui neste momento, ele certamente um dia chegará, né? Chegará a esses mesmos homens, a esse mesmo povo, né, que terá novas oportunidades reencarnatórias a fim de se depurar, de conhecer e de galgar degraus na escala evolutiva para que um dia possam, né, habitar esse mundo onde a autoridade moral é o que prevalece ante a obediência da lei de Deus, né? Então, a definição da paisagem existente no planeta naquele momento, a esperança no porvir, com a certeza da vida futura expressa nesses ensinamentos, né? A revelação de confiança, né? A certeza, aí uma palavra faz toda a diferença, né? Meu reino agora não é daqui, ainda, né, não é daqui. Ou seja, a certeza de que um dia a confiança de que um dia ele chegará, né? Por esses motivos que a gente colocou anteriormente, né? E acima de tudo, Jesus não endossa o desalento, o desânimo, né? Mas sim, como Emmanuel coloca no texto, né? Essa é uma afirmação que está lá no texto do capítulo. Jesus não endossa o desânimo, o desalento, em nenhum momento isso fica expresso nas suas afirmações, mas sim conclama, né, o seu discípulo a vitória nos quadros da luta benéfica, ou seja, né, através das lutas diárias, dos enfrentamentos, né, da depuração, né, que os seus discípulos fariam nesse mundo né, que apresenta tantos obstáculos, é nesse exercício em que o seu discípulo se candidatará para esse reino futuro, né? E sobre a realeza moral de Jesus, como nós falamos, e é por isso que contextualizar o versículo dentro da fala de Jesus a Pilatos é tão importante, né? Porque quando Pilatos pergunta para Jesus, né, és, pois, rei? E Jesus responde, tu o dizes, né? Sou rei. Né? Não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade, né? Então Jesus, nesse momento, mostra a sua realeza moral, né? A sua autoridade moral ante a autoridade instalada, né? O poder terreno, né? Instalado da época, representado na figura de Pilatos, né?
essa a realeza de Jesus, né? A autoridade moral que, como nós falamos, né, no reino futuro, né, representará a supremacia, né, sobre aqueles que, né, estavam acostumados no momento ao poder, né, pela força, ao poder pelos bens materiais, pela riqueza, pela influência, enfim, né? É por isso que nós trouxemos aquela passagem ali, né, destacando qual a realeza de Jesus, a realeza moral, né? E é interessante porque no livro Religião dos Espíritos, eu trouxe ali destacando, né, para vocês, uma fala, né, de Emmanuel, está num trecho, né, do capítulo que eu fiz um recorte ali, e que fala da questão, o livro Religião dos Espíritos, ele comenta a questão 625 do Livro dos Espíritos, né, em que Kardec formula aos espíritos instrutores, né, qual o espírito mais puro, né, que esteve entre os homens, né, e a resposta de uma única palavra, né, da espiritualidade instrutora, Jesus, né? Por quê? Porque nesse momento, né, os espíritos deixam claro que só Jesus é bastante grande e puro para ser seguido na Terra como sendo nosso Mestre e Senhor, né? Então essa realeza moral é também o nosso guia real, Jesus, o Cristo, a nos conduzir por essa senda e de justiça e em busca da nossa evolução, né? E para finalizar, nós trouxemos ali sobre o reino, né? Sobre o seu reino, ou seja, o reino que Jesus, nesses versículos, ele deixa claro, né, que ser um reino futuro, né? Vamos ver ali também que está lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 2 que a gente já citou anteriormente, no item 3. Jesus revelou ao povo que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. É lá ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então, claramente, né, nessa passagem do Evangelho, né, fala mais uma vez de uma morada da casa do Pai, onde a supremacia da autoridade moral, né, a obediência aos mandamentos de Deus representaria esse reino, né, completamente distinto do reino, né, da realeza que imperava no planeta naquele momento em que ele esteve entre nós, e por isso a distinção, né, entre esse reino futuro, representando aí, né, a morada da casa do Pai, as moradas ditosas, né, que certamente significam o reino do nosso Mestre Jesus. Eu agradeço a vocês e até o próximo estudo.